E aí galerinha, beleza? Tamo aqui de novo para mais um vídeo do canal. Deixei dois joguinhos acumular, mas estamos aqui de novo para comentar. Quis trazer esse vídeo logo hoje, porque amanhã já teremos Barcelona e Frankfurt pela Champions League. Queria dar um destaque para esse jogo, porque vai ser o jogo da volta no Camp Nou, né? A UEFA foi gentil e abriu uma exceçãozinha, que o Tebas é um bosta e não deixou jogar antes. Mas o Barcelona vai sim conseguir ser do único time da fase de grupos a poder disputar a fase de liga, né, no caso, em dois estádios diferentes, o que realmente ajuda bastante o time, porque agora vai estar no Camp Nou, não vai ser mais o Mundial. Em tese, só poderia ser a partir do mata-mata de janeiro, mas como só teve basicamente um jogo, abriram essa exceção. Valeu aí, UEFA, tamo junto, tamo junto. E então, comentar sobre esses dois jogos. Primeiro, o jogo contra o Atlético de Madrid, um jogo que foi... Opa, aquilo ali é para depois. Um jogo que foi bastante marcado pela volta do Rafinha como titular, pelo trio de ataque da temporada passada conseguindo começar. Eu acho que é a primeira vez que os três jogam juntos essa temporada. Só que tivemos o Lewandowski destoando bastante do trio, foi tipo um dos piores jogos dele. Eu achei ele muito bem em questão de posicionamento, isso com certeza não vai dar para tirar ele, um dos melhores centroavantes da história, mas então em tomada de decisão, em dificuldade de realmente acertar a decisão. O corpo não acompanhava, talvez. Ele até conseguia escolher bem, saber bem o que ele deveria fazer, mas não conseguia mandar certo passo. Teve algumas oportunidades que tem o que a mal ajeita de peito para trás para ele, que ele devolve no Rafinha, só que a bola não chega no Rafinha. Tem um lance que é maravilhoso, que é logo após ele ter isolado aquele pênalti, que é o cabeceio que ele dá. Ele aponta para onde ele vai, ele aponta com o dedo e a Mal vê, e o Lewandowski vai por trás do zagueiro e faz um cabeceio maravilhoso que o Oblak pega. Se sai aquele gol, ele se redime no pênalti. O senso de posicionamento de artilheiro ele vai ter. O problema é realmente a questão do corpo acompanhar o que ele quer fazer. Mas aí ainda teve o pênalti perdido que não dá pra perdoar isso aí. Realmente tem que ver a questão dos batedores. O Yamal no jogo seguinte bateu o pênalti, né? Nem o Rafinha da Lewandowski jogaram o jogo contra o Betis, mas vamos ficar de olho nisso aí. Por mim, o batedor teria que ser o Rafinha. Aí temos aqui o Rafinha, que desde o jogo do Alavés, que foi o que ele retornou, ele jogou esses dois, Alavés e contra o Atlético de Madrid. Ele foi eleito melhor em campo duas vezes nos dois jogos que disputou, então realmente não tem o que falar. Muito importante nos dois jogos, foi essencial para a vitória do time e fez o gol do empate, né? Que o Atlético de Madrid começa fazendo gol nas costas do Cubarsí, do Condé. Inclusive, esses dois aqui na defesa estão bem mal. O Cubarsí é titular ainda porque a qualidade dele pra sair jogando é muito boa. E o Koundé, ofensivamente, ele apoia muito o Yamal. Que, tipo, o Koundé, próximo jogo, inclusive, o jogo contra o Betis, tem o gol que sai e ele dá assistência. Que ele apoia demais aquele lado da direita. Mas, defensivamente, ele comete uns dois erros. Dois gols do Betis são da conta dele. Mas, focar aqui. O que temos de principal destaque nesse jogo? É esses três jogadores aqui. Gerard Martin, Pedro e Rafinha, que foram, para mim, os três melhores em campo. Por mais que o Dani Olmo também tenha feito uma boa partida. Mas ainda assim, ressuscitaram o soldado Olmo para já ele morrer de novo. Ele tinha feito gol em duas partidas seguidas. Contra o Alavés, se não me engano, ele faz dois. Aí contra o Atlético de Madrid, ele vai e no lance do gol, ele lesiona o ombro. Teve também a questão do Pedro aqui, que saiu, tá dizendo como machucado, mas foi só contra o cansaço. Já jogou o jogo seguinte. Já o Dani Olmo é uma lesão que só vai provavelmente retornar em janeiro. E como sabemos que ele é meio de vidro e o tratamento com ele é bem mais complicado, talvez até dure um pouco mais, não volte na primeira semana. Mas veremos como o tratamento vai proceder. Foi só um choque e tirou ele por um mês e pouquinho. Pra você ver quão preocupante é isso. Com o Rafinha, o Balde também participa mais do ataque, ele tem mais oportunidade para sair, para subir, para cruzar, o que é diferente de quanto é o Rashford, porque o Rashford ele tende a ficar mais isolado, não aproximar tanto quanto o Rafinha. O Rashford é um jogador que mora mais nessa condição da ponta, por mais que ele jogue nas três do ataque. Isso é uma parte do esquema do Flick,
algo que o Rashford realmente pediu, que prefira jogar assim, que eu não entendi. Por mim, ainda não tivemos a Rafinha, Yamal e Rashford. Essa é uma escalação que eu gostaria muito de ver, uma movimentação trocada, principalmente com agora o Yamal tendo feito um jogo de 10 posição aqui do Dani Olmo, que jogou pra caramba, inclusive, tá? Mas isso, a volta da Rafinha é muito importante, como eu já falei. É importante tanto pra defesa, quanto pro ataque, quanto a moral pro time. Ele é um dos capitães. E não tem o que reclamar, um baita de jogador. O Pedri também, que foi essencial no primeiro gol, também foi um dos jogadores que mais recuperou bola na partida. Esse cara faz tudo que possa fazer no meio campo. Dá uma baita de uma assistência pro Rafinha. E depois que ele sai, o jogo morre. O Pedro e o Rafinha saem juntos por cansaço, né? O Rafinha falou depois em entrevista. E depois disso o Barcelona, por mais que ainda tenha um gol depois, gol do Ferran, se eu não me engano, né? Lá, no último lance do jogo, o time morre, ele não tem mais a capacidade de envolver o Atlético Madrid, de manter a bola, de saber sair da pressão que o Pedro dá, e não tem tanto escape que o Rafinha dá, com a pressão que o Rafinha faz, e que gera o time recuar bastante. E ficou até dominado. O Atlético Madrid teve boas oportunidades de matar o jogo, tá? Agora, outro destaque é o Gerard Martin, que faz seu terceiro jogo com o próximo vai ser o terceiro. O jogo contra o Betis foi o terceiro jogo consecutivo, jogando de zagueiro pela esquerda, e tá indo muito bem. Provavelmente vai ganhando a posição aí, jogou até esse jogo importante contra o Atlético de Madrid, e foi muito bem. Tem um carrinho, até inclusive esse carrinho que ele ganha amarelo, que ele soube a hora de dar o carrinho, ele não corria risco de vermelho, e até que ele toca um toco na bola, dá o amarelo porque realmente foi de bastante intensidade. Mas é um baita jogador aí pra essa posição que achado fez o Hansi Flick, hein? E agora, indo para o próximo jogo, muito bom esse jogo contra o Atlético Madrid, dá bons sinais do time depois dessa volta, indo contra o do Betis, que tem muitos aspectos positivos e também alguns aspectos negativos, que é principalmente o Koundé e o Kubarsi nesse jogo foram bem mal. O Kubarsi eu acho que mais foi um lance pontual, que é jogada de escanteio. O resto ele não destoou tanto, mas na temporada dele não vem sendo boa. Mas o Koundé ele falha tanto no primeiro quanto no terceiro gol, que ele faz um pênalti ridículo e no terceiro, e com o time já ganhando o jogo. Esse jogo estava 5-1 para o Barcelona no final, até que teve sair um gol aos 85 depois dos 90. E no primeiro gol ele sai da ele fica na marcação, aí eu não lembro quem cruzou pro meio, não lembro se é o Abde ou se desvia em alguém. Mas provavelmente foi o Abde, e ele toca pro meio, chega, as bolas sobram pro Antony, e o Koundé fica parado, ele dá a posição. O Antony recebe a bola aqui da pequena área e tá validado porque o Koundé ficou dormindo lá no lance. Só que aí o time tem a força de vira muito rápido, com qualidade, principalmente do Rony Bard, que foi disparadamente um dos melhores em campo. O Ferran também, esse jogo tá iluminado, o pior jogador do mundo, tem a capacidade de fazer um jogo horrível e depois meter um hat-trick, né, sem condições. É o artilheiro do time essa temporada e é a segunda melhor temporada dele como profissional, e estamos em dezembro. Se eu não me engano, ele está com 14 gols. A melhor temporada dele foi com 18, que foi a temporada passada. E agora ele já está ganhando mais minutos que a temporada passada, ainda mais por causa da queda do rendimento do Lewandowski. E é também a idade. E vem se mostrando, assim, não dá para contar com ele em grandes jogos. Mas, assim, nesses pequenininhos e de vez em quando, a gente sabe que dá para ele resolver esse jogo. O Rashford, é o que eu tava falando, muito isolado do lado dele, não se aproximou bastante. Quando a bola vinha para ele, normalmente era com perigo, mas por ele estar muito isolado, ele limita um pouco a capacidade de subida do Balde, porque os dois vão estar basicamente na mesma posição, e ele vai diminuir a quantidade de bolas que ele recebe. Um outro destaque que eu tenho pra fazer, o Gerard Martin, que ficou com 6.5, mas pra mim foi melhor. Essa partida dele foi melhor do que a foi contra o Atlético de Madrid. Jogou bastante. O Pedri tá ganhando uns geazinhos, né? Em 2 partidas, 3 assistências. Quem sabe aí vem pra conseguir números e fazer uma temporada talvez melhor que a passada, que é bem difícil. Mas ele é um dos jogadores que manteve o nível. Só teve a lesãozinha que dificultou, mas voltou jogando pra caramba. E o que temos pra falar sobre isso aqui? Lamine Yamal de 10 fez um golzinho de pênalti.
Eu vi muita gente falando, muita não, né? Mas eu vi algumas pessoas falando no Twitter que ele tava sumido do jogo, mas, pô, é muito pelo contrário. Ele recebendo a bola nessa posição, com a qualidade de drible que ele tem, é muito fácil ele limpar e a passe também, achar jogada pra alguém. Principalmente pro Rashford, pro Bard, os dois que conseguem achar espaço, correr em espaços, e a Menor consegue abrir esses espaços para ele, para mandar o passe. O Yamal sofreu muitas faltas nesse setor de campo, o que foi muito importante para manter a bola. O Barcelona, quando estava pressionado, a Yamal descia para recuar, pega essa bola, driblava um, driblava outro e sofria a falta. O que ajudava um pouco na progressão e fazia o Betis baixar as linhas, fazendo com que o Barcelona, com essa cobrança de falta, conseguisse se estabilizar e ganhar um pouco de campo. Também foi muito importante em amarelar, se eu não me engano ele amarela 2 jogadores e podia até mais. A arbitragem desse jogo foi meio estranha, o pênalti eu não marcaria, mas eu entendo até, o pênalti que o Yamal cobrou, que favoreceu o Barcelona, mas também teve umas decisões que desfavoreceu, teve uns jogadores que mereciam tomar uns cartõezinhos mais cedo. E também o Yamal aqui, ele consegue nessa posição auxiliar dos dois lados. Ele, principalmente na direita, obviamente, né? Mas na esquerda ele também foi participativo em alguns momentos do jogo. Mas na direita é onde sai aquela jogada do primeiro gol do Ferran Torres, que é uma baita jogada do Yamal e do Rony, que eles fazem a tabelinha e depois o Rony chega à ultrapassagem do Koundé, que toca pro meio e o Ferran Torres consegue tocar no contrapé do goleiro e finalizar. O Koundé, ofensivamente, é um bonzíssimo lateral. Eric Garcia também vem jogando bastante. O time, em geral, esse jogo, deu bons sinais. Preocupar é tomar realmente 3 gols, tomar gol todo o jogo. É um momento de apagão da defesa. Não, essa desconcentração pode custar caro, como vem custando tanto nessa temporada, como principalmente na passada. Mas são jogos da quais não dá para reclamar muito. O Barcelona, se eu não me engano, segue invicto desde a volta do Camp Nou. E agora vamos ver como é que vai funcionar ele numa partida de Champions League após 2 anos, né? Quase 3 anos. O que eu espero desse jogo contra o Frankfurt? O Rafinha e o Lewandowski foram poupados, então eu imagino que os dois vão jogar contra o Frankfurt. Lewandowski não conseguiu afirmar com certeza, ainda mais com essa hat-trick que fez o Ferran Torres, mas eu ainda acho que, por ter o voto de consenso Hans Flick, ele vai começar como titular. Ele até ia entrar nessa partida, tava lá, mas depois não sei o que aconteceu, se eu não me engano foi essa saída do Eric Garcia, e ele acabou não entrando mais. Então eu imagino que o time que vai para campo será João Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard e Baldé. Essa linha de defesa não tem muito a quem mexer. Não vi sobre a lesão do Eric Garcia ainda, mas espero que não seja nada sério, até porque aí saiu o Baldé, o Gerard Martin foi deslocado para a lateral esquerda. Foi exatamente por isso. E depois entrou até o Geoffrey Torres. Outra coisa para pontuar. Foram as partidas dos reservas, né? A volta do Bernal, que jogou bastante. Para mim, ele teve algumas más escolhas, tipo, de condução de bola. Tem alguns momentos que ele foi maravilhoso, mas outros que ele se conteve um pouco. Eu acho que ele conseguia ganhar mais campo, ter outras jogadas, momentos pontuais, para mim, ele foi mal em escolhas. O pessoal tocou aqui, perdão. E a volta do Fermin Lopes, que não jogou nada. Ele é um louco da bola, no sentido literal da palavra. É um insano. Ele sempre quer marcar o gol dele, por mais que seja o meio campista. Eu vi muita gente falando, nossa, como é individualista o Fermin Lopes. Galerinha, tá há 2 anos, é o mesmo jogador, tá? Na primeira temporada dele, ele faz 14 gols e dá 0 assistências. E ele é um meio atacante. E até a temporada passada, inclusive, ele faz mais assistências do que gols. E nessa eu acho que tá meio nivelado. Mas eu acho um muito bom jogador, muito importante. Ele só precisa voltar àquela fase que ele estava antes da lesão. Acho que será importante, será titular no jogo contra o Frankfurt. O Rony faz um jogo maravilhoso, mas eu imagino que esse jogo ele propicia ter mais minutos, a entrar nos finais de partida ainda mais, porque o Yamal foi bem nessa posição, mas dificilmente vai começar também outro jogo como titular. Então, o que eu acho que vai acontecer será Pedro e De Jong, Yamal na direita, Rafinha na esquerda, Lewandowski no centro,
e o Fermin como meio atacante. Não sei como ele está disponível para jogar como titular, já uma partida direta. Então talvez, quem sabe, o Frankfurt, que é um time que se expõe bastante, é uma loucura os jogos do Frankfurt. Ou eles ganham de goleada ou eles tomam a goleada. Então talvez o Flick queira partir para trocação, botando também o Rashford, botando os 4 do ataque assim principais como alternativas. E eu acho que o que eu tenho para falar é isso. Não sei se vai sair vídeo amanhã sobre o jogo, mas com certeza vai sair sobre o Frankfurt. No máximo assim, quinta-feira deve estar saindo. Então, muito obrigado por quem viu até aqui. O vídeo acho que ficou num tempinho legal. Vão opinando sobre o que vocês estão achando do canal. E muito obrigado. Até a próxima!